gente! Estou aqui hoje para fazer a minha maquiagem de 2019, porque realmente agora que já tá chegando no fim do ano, eu comecei a pensar sobre favoritos e vídeos para fazer desse tipo e percebi que eu usei praticamente esse ano inteiro uma mesma fórmula de maquiagem, um mesmo estilo e muito também os mesmos produtos, apesar de eu variar bastante produtos que eu uso e tal, no meu dia a dia, aquela coisa quando você não, né, é a fórmula mesmo que eu acho, que é aquela maquiagem que você não tem muito tempo pra ficar pensando e tendo ideia e precisa ser rápido e precisa funcionar e tal. Foi muito isso que eu fiz, então eu resolvi gravar, porque tem vários truques que eu fiz vídeos separados e tem muitos produtos que vocês viram com certeza que já apareceram aqui, mas eu acho que não tem nenhum vídeo que junte tudo num grande passo a passo. Bom, CC Cream da It Cosmetics, sou apaixonada por esse CC Cream, ele tem FPS 50, assim, ele tem uma cobertura boa, mas ele deixa com cara de pele e acabou sendo realmente o produto que eu mais usei no dia a dia, assim, esse ano. Inclusive ele fica no meu banheiro, eu não guardo minhas maquiagens no banheiro, né, porque não é legal, não é bom pra maquiagem ficar no vapor, então é sempre, minha vida inteira eu sempre guardei minhas maquiagens no quarto, eu abria um espaço no meu armário, punha as maquiagens no quarto, aí hoje em dia tem aqui, né, no caso. Virou um quarto um pouco maior. Mas esse CC Cream fica no banheiro, porque quando eu faço minha rotina de manhã, eu, né, jogo água no rosto, passo um tônico, uma loção, passo o meu mineral 89, passo algum outro sérum, sei lá, algum outro hidratante, e aí eu já ponho direto o CC Cream, porque pelo menos, sei lá, eu acho mais fácil. Corretivo na olheira, os dois que eu alternei mais esse ano foram o Radiant Cream da NARS e o Flawless Fusion da Laura. Então eu vou usar. Aliás, esse aqui, o Radiant Cream, tá quase acabando. Uso praticamente todos os dias. Tá. E aí eu espalho com o pincel Setting Brush da Real Techniques, que realmente virou meu fiel escudeiro pra espalhar corretivo. Daí, na verdade, eu achei que tava gravando e não tava. Mas o mesmo corretivo que eu normalmente uso na olheira, eu passo também assim, um pouquinho no topo do nariz, um pouco em volta do nariz, que os vasinhos são sempre mais vermelhos. Onde mais eu já preciso também de correção. E aí eu venho com um segundo corretivo, que é o Secret Camouflage da Laura Mercier também. Foi o que eu mais usei esse ano. E aí eu faço uma segunda camada, assim. Aqui no olho, não venho tanto na olheira, mas, por exemplo, que eu tenho, às vezes, um pouquinho de melasma aqui. Daí eu cubro. Aí, onde mais precisar. Então, fica meio que esse combo de corretivos que eu acho que acaba durando mais. E aí, onde precisa correção pontual, eu pego um pincel pequenininho, que no caso é o pincel desse corretivo aqui, o Secret Camouflage. E passa onde precisar. Então corretivo é isso. E às vezes eu passo um pouco de corretivo na boca também, porque vocês sabem que eu gosto da boca mais estilo apagada. Aí o que eu sempre uso também, especialmente quando eu preciso que a minha maquiagem dure bem o dia inteiro, que é quase sempre, eu passo o pó da Hourglass, aquele Ambient. Eu não sou tão fã de pó no rosto todo, pó translúcido, porque eu gosto da pele com glow. Só que esse pó, ele é um pó glow. Ele não é iluminador, mas ele dá, tipo, parece um filtro do Photoshop. Ele não deixa a sua pele inteira brilhando, mas ele já, sabe, dá um glow. E aí eu uso algum bronzer que tiver à mão pra fazer um leve contorno. No caso, como eu tô usando essa paleta da Hourglass, tem um bronzer aqui, mas o bronzer eu vario um pouco. Porque às vezes eu tenho esse pó também na versão individual. Então às vezes eu uso ele, sei lá, e aí passo algum outro bronzer. Mas eu gosto de dar uma... Eu chamo isso de um contorno... É um contorno bem dia a dia, assim. Não é mega feito, marcado, desenhado, mas dá uma dimensão no rosto que eu acho interessante. Aí, blush cremoso. Teve vídeo, inclusive, recentemente falando de blush cremoso. E aí, com o pincel F13, que eu também falei bastante sobre nesse vídeo. E também no post sobre blush cremoso que eu fiz no blog. Porque, enfim. Ah, e daí eu gosto, vocês sabem também, que é um hábito que eu tenho. Que eu passo, o que eu tô passando no rosto, eu também passo um pouco no olho. O bronzer eu esqueci, mas normalmente eu passo também com o mesmo pincel. Tipo, fez assim, faz assim.
fazer, né? Por que não? Como vocês podem ver, é tão sem precisão que eu fiz até com a mão esquerda. Iluminador, eu vou passar o Balm Essentiel da Chanel, porque foi também um produto que esse ano, assim, eu me apaixonei perdidamente por ele. Ele é um bastão, praticamente é como se fosse um lip balm pro rosto. Esse aqui é o Sculpting e ele tem um leve brilho. E aí tem um que é o transparente, que não tem nada de brilho, é só esse glow meio molhado, meio muito natural. E realmente me apeguei demais nesse produto. Bom, então a pele tá pronta, daí sempre a primeira coisa que eu faço depois da pele é sobrancelha. Eu gosto de pentear pra cima primeiro. Eu tô usando o Precisely My Brow da Benefit. Eu gosto bastante do Goof Proof da Benefit também, mas ele tá em algum lugar, esse que tava aqui. Eu alterno bastante também os de sobrancelha. E aí eu dou uma leve definida assim. A minha sobrancelha, como eu também já falei isso em algum vídeo que eu fiz... Um vídeo que eu fiz falando de sobrancelha, basicamente eu parei de tirar completamente. Eu nunca mais tirei minha sobrancelha. Assim, eu tiro 3 fios aqui no meio, só. Então ela encheu pra caramba. E aí o que eu faço só é realçar um pouquinho com o lápis aqui no começo, porque ela é um pouquinho mais falhada. E aí um pouco no comprimento. E aí sempre... O truque da sobrancelha é você esfumar o que você fez de traço. Então, mesmo que você faça um traço mega fininho e levinho, dá um efeito, um acabamento mais natural. Por isso que eu gosto sempre de produto pra sobrancelha que tenha essa escovinha do outro lado, porque é muito mais prático, né? Você já faz com o mesmo item, mas se o seu não tiver, você pode comprar só essa escovinha que vende também. Daí, quentinho, que também foi meu apego desse ano. Com um pincel 217 da MAC, que não precisa ser exatamente esse, mas ele é um pincel médio fofo de tamanho médio. De sombra eu tô usando essa última semana, essa aqui que é a paleta nova da Charlotte Tilbury, que chama Charlotte Darling, que são as sombras favoritas dela, basicamente bem o que eu gosto de quentinho. Eu uso assim, tons como esse aqui bem do meio. Mas várias vezes eu também faço isso com o bronzer ou com o blush que eu estiver usando, às vezes com um pouco de bronzer e um pouco de blush misturado, tipo, pega um pouco com o pincel, um pouco de cada um, põe bem no côncavo, deposito, e aí com um pincel fofão de esfumar, eu esfumo. É a coisa mais fácil do mundo fazer esse olho. É bem no côncavo, mas óbvio que na hora que você esfuma, ele vai pra todo lugar. Então assim, desce um pouco, sobe um pouco, vai um pouco pro lado. E eu acho que ele define o olho de um jeito sutil, mas que realça bastante. E eu amo esse truque. Não tenho... Assim, poderia passar o tempo inteiro falando disso, porque... O vídeo inteiro falando só disso, porque realmente eu amo esse truque. E eu tenho a sensação também... Bastante observação empírica, mas que quando eu faço esse quentinho do olho, parece que ele suaviza a olheira. Não sei se isso faz sentido, se é loucura da minha cabeça. Óbvio que eu já corrigi a olheira também com corretivo, mas me dá a impressão que ele traz meio que uma vida, sabe? Sempre bem-vindo. Lápis marrom pra fazer o puxadinho, tracinho invisível. Bom, esse tracinho... Também tem vídeo só falando dele, mas é basicamente só no canto de fora do olho. Eu venho... com a mão leve pra fazer fino e bem rente dos cílios. E aí eu só dou uma puxadinha aqui no fim. Eu tô sem sem os meus cotonetes fininhos da Muji, porque eles acabaram. Eles são o que eu mais gosto de usar pra dar o acabamento desse tracinho. Dá pra usar cotonete normal também. E aí o que ele faz? Ele dá uma esfumada no traço pra ficar mais sutil. O bom de fazer com lápis é que fica menos marcado e é mais fácil de corrigir. Por exemplo, esses dois ficaram totalmente diferentes um do outro. Por exemplo, acontece muito isso. E aí é mais fácil de você arrumar com lápis. Não é ideal também fazer isso enquanto você fala, né? Mas, bom, tô gravando o vídeo, faz parte. Bom, ficou um pouco esfumado aqui, que não era pra ter, mas vida que segue. E aí... Na verdade, antes de fazer o tracinho, eu passo Curvex. Então, hoje eu esqueci de fazer antes. Curvex é uma coisa que eu uso todo dia, porque os meus cílios são muito retos,
E olha como dá diferença no meu caso. Mas me perguntam muito se Curvex é obrigatório e não, definitivamente. Se os seus cílios ficam bem curvadinhos já, só de passar o rímel, tá ótimo. Mas se eles não ficam, daí eu recomendo demais, porque eu sempre falo, pra mim é melhor, no meu caso, e eu acho que pra todo mundo que tem cílio muito reto, que não curva com rímel, vale mais a pena passar só Curvex e não rímel do que passar só rímel sem Curvex, porque abre muito o olhar quando o cílio faz assim, né? E aí, às vezes eu faço o tracinho só com lápis mesmo, às vezes eu passo um delineador por cima, também marrom. Esse é o Roller Liner da Benefit, que eu amo porque ele é bem fininho e ele tem marrom. Não é tão fácil achar delineador marrom. Quando você já tá com a base ali do traço feita, é mais fácil passar o líquido por cima. Mas também é isso, é uma mão bem leve pra você fazer um traço fino. Quanto mais pressão você puser, mais o traço vai sair grosso. E aí eu gosto, né, do cotonete pra dar aquela última puxadinha, mas realmente é melhor fazer com cotonete que seja bem fininho, porque esse cotonete de tamanho normal, ele não tem tanta precisão. E aqui ficou uma vermelhidão que eu tô escondendo. Então, tracinho. E aí, rímel. Também o meu vencedor de uso... Vencedor de usos? Não, mas enfim. O que eu mais usei esse ano foi o Lash Slick da Glossier. Porque eu gostei muito esse ano de fazer uns cílios mais discretos. Definido, mas não com tanto volume, aquele visual rímel mesmo, sabe? E esse aqui, ele é bem levinho, então pro dia a dia, assim, eu achei muito perfeito. E ele não borra de jeito nenhum, então ele é também muito bom pra passar embaixo, que é outra coisa que eu adotei na minha maquiagem do dia a dia. Então, isso tudo que eu tô fazendo são, assim, pequenos elementos que formam, né, essa minha maquiagem de todo dia. E rímel embaixo é uma coisa que eu não usava sempre e que agora eu uso, porque eu acho que também abre o olho. Abre o olho, ótimo. Abre o olhar e faz meio que um equilíbrio com, sei lá, com os cílios de cima. Acho que ficou uma coisa toda mais... Aí a última coisa pro olho, iluminar no cantinho interno. Eu usei muito esse ano o Living Luminizer Multitasker, que é a versão em bastãozinho, em lapisinho, de um dos meus iluminadores favoritos de todos os tempos, que é da RMS, que é uma marca... Foi uma das primeiras marcas de maquiagem orgânica, vegana e tal. É até o iluminador que eu usei no meu casamento, numa das maquiagens do meu casamento, foi ele. Eu até hoje amo ele, uso bastante. E aí eles lançaram essa versão lapisinho, que é muito maravilhoso, pra fazer bem aqui o detalhe do canto interno. Eu acho que esse detalhe de iluminar o canto interno é um mega truque maravilhoso também, porque é um detalhe muito pequeno que também traz muita vida pro olho, pro olhar, assim. Então, ou eu faço com isso, ou qualquer iluminador que eu tenha usado, eu pego com o dedo e coloco aqui. O olho é isso. E aí, boca, lápis 417 da Kiko, que assim, hoje em dia eu compro 5 de uma vez, tem um em cada canto, um em cada bolsa, porque eu uso pra fazer o contorno, que isso também é um hábito, não é tão recente, deve fazer uns 2 anos, acho que eu incorporei lápis de contorno, é uma coisa que eu não usava antes. A ideia não é aumentar o tamanho da sua boca, mas a borda da boca, se você, tipo assim, define ela, a boca... Você traz o melhor do seu lábio, é isso. Então é uma coisa que eu passei a fazer sempre, e essa cor eu amo, porque eu gosto de uma boca mais pálida, assim, no meu dia a dia. Se eu não tô usando batom vermelho ou bem escuro, aí eu tô com um nude apagadinho. E aí ele já deixa, então eu uso pra fazer o contorno e também já passo na boca toda, pinto. E aí, Lip Maximizer da Dior, que também foi muito utilizado esse ano. Eu uso ou algum lip balm, ou algum glossinho, ou algum batom. O Boy da Chanel também, o Rouge Coco Flash, é um que eu usei muito. Mas é basicamente isso, assim, eu faço essa base do lábio com o lápis e aí passo um gloss on balm, alguma coisa por cima. Muito fácil, não tem erro. É isso, eu acho que aí é mais você encontrar uma cor de lápis de boca que você goste pro estilo e cor. Porque tem gente que prefere
a boca, assim, realçar a cor natural. Então deixar um pouco mais rosinha ou deixar um pouco mais marrom. Mas eu acho que é uma coisa legal de incorporar na vida, o lápis de contorno. E é isso, acabou. Então essa foi minha maquiagem hit de 2019, que eu usei muito. E assim, é sempre essa mesma lógica. O que às vezes eu faço, por exemplo, uso alguma sombra cremosa, alguma sombra de bastão, que seja, sei lá, marrom com um pouquinho de brilho. Tem uma que eu gosto, que é aquela da Trini, mas eu não sei onde ela tá. Eu voltei de viagem, ainda não consegui desarrumar minhas necessárias. Minha vida está um caos. Pelo menos estou conseguindo gravar meus vídeos. E aí eu passo assim um pouquinho no centro da pálpebra, porque dá, sei lá, um brilhinho, fica fofo. E aí, à noite, em cima disso, eu consigo fazer 1000 outras maquiagens. Então, se eu passo mais rímel, daí eu faço um cílio mais exagerado, ou eu passo um lápis preto, ou eu passo glitter. Dá pra fazer muitas coisas. Então é uma maquiagem bem básica e também é uma boa base para outras coisas que você quiser fazer. Tenho tanto vídeo, eu comentei isso acho que no passado já, né, mas nesse fim de ano vai voltar a ter vídeo segunda e quarta, porque tem muita coisa que eu quero falar e gravar pra vocês, então fiquem de olho que na quarta tem mais vídeo da Black Friday, quarta, vai valer a pena, voltem pra assistir.